Nessa série de vídeos que nós temos falado a respeito de autoridade, valorizar o desejo do seu marido de ter autoridade, você precisa entender também que a autoridade, ela está relacionada à responsabilidade. Então, o seu marido, ele tem certas responsabilidades. Para que ele tenha responsabilidade, ele precisa de autoridade para isso. Porque muitas vezes, alguns maridos, eles se sentem numa posição inapropriada ou desconfortável. As esposas querem que ele exerça autoridade, mas não dão a ele responsabilidades. Ou ao contrário, querem que ele assuma compromissos e tenha responsabilidades com algumas coisas que ela quer, mas não atribui a ele autoridade para isso. Quer um exemplo? Ela até quer que ele controle os filhos em casa, mas sem ele ter autoridade sobre os filhos, porque se ele fizer alguma coisa para fazer com que os filhos respeitem as ordens dele, ela imediatamente confronta ele na frente das crianças e pronto. Ou seja, ela tira a autoridade dele naquele momento. Ela fala que os filhos são responsabilidade dele, mas não dá a ele autoridade para isso. Então isso é um problema. Você precisa, nesse caso, entender que nesse discurso de que homens e mulheres são iguais no lar, é o mesmo que falar também no assunto de autoridade, é falar que os dois têm a mesma autoridade. E isso é um problema, porque a maioria dos casais, a grande, esmagadora maioria dos casamentos hoje em dia, pensam assim, onde homem e mulher têm a mesma autoridade dentro do lar. E ninguém é mais responsável do que o outro. Então não tem uma definição certa e clara de responsabilidade e autoridade. E por isso que fracassam. Porque o seu marido, para que ele tenha as funções de responsabilidade dele, ele precisa receber autoridade. E se isso ainda for confuso para você, então nesse caso precisa aplicar o princípio 51-49. Isso mesmo. O princípio 51-49 diz o seguinte: se ele tem 51% de responsabilidades dentro do relacionamento, vai significar automaticamente que ele terá autoridade por 51% do que acontece dentro do relacionamento. Você entende isso? Então, significa que se ele tem 51% de responsabilidade, ele vai ter 51% de autoridade. Você precisa entender claramente que a responsabilidade que você atribui ao seu marido, você tem que entregar para ele a autoridade necessária para fazê-lo. Entende? Então, muitas mulheres, elas caem num erro, num engano, de querer reivindicar os seus direitos. Mas acontece que fazendo isso, ela causa o efeito contrário. Ela tem um endurecimento, o enrijecimento do seu marido em relação a algumas coisas da casa, entende? Então, você precisa entender que você vai conseguir muito mais coisas do seu marido se você deixar de lutar por essas coisas. Você entende isso? Então, é um paradoxo. À medida que você deixa de reivindicar essas coisas do seu marido, porque isso para ele é desrespeitoso, você passa a receber mais dele. Só que o que acontece, o que nós vemos no relacionamento... Talvez você fale, André, mas isso que você está falando não funciona. O meu marido é um homem muito difícil. Mas você percebe que os conflitos conjugais acontecem com as esposas reivindicando igualdade no lar, direitos iguais, e é por isso que os problemas acontecem? Então, se você fizer algo diferente, você vai ter um resultado diferente. O que você precisa entender é a leitura que o homem faz em relação a isso. Tem muitas mulheres que falam o seguinte: eu não tenho que cometer suicídio intelectual, abrir mão da minha capacidade para me submeter a ele e respeitar a autoridade dele, porque senão ele vai fazer de mim um capacho. Mas quando você tem medo de abrir mão da sua intelectualidade, ele também tem medo que você acabe considerando ele como um desmiolado. Quando você tem receio de que ele vai fazer você de capacho, ele tem medo que você também mande e controle ele. Então, ele vai resistir a você enviando uma mensagem clara e subjetiva de que você não manda em mim. Se você
não respeitar o seu marido, não respeitar a necessidade que ele tem de autoridade no lar, ele vai resistir a você e vai fazer o contrário, para que você entenda que você não manda nele. Então, quanto mais você fala, você não manda em mim, ele também responde, você não manda em mim. Entende? Então, à medida que você vai na contramão e fala, eu respeito a autoridade que você tem 51% de responsabilidade dentro do lar. Então você vai ter 51% de autoridade aqui também. Nessa hora você ganha seu marido. Nessa hora o seu marido vai estar ao seu lado, vai estar a favor de você. Seu marido não é um homem mal intencionado que deseja usar dessa autoridade para maltratar você, acredite. Mas o temor dele é que você não respeite ele. Então, quando você fala para ele, por favor, cuida de mim, mas fala o seguinte, da seguinte forma, você não é capaz de tomar decisões, você não serve para fazer a coisa certa, você só erra, só toma a decisão errada. Quando você fala isso, o seu marido, ele entra em pânico e desespero, ele fala o seguinte, pelo amor de Deus, confie nas minhas decisões, acredite em mim. Muitas mulheres falam que tem medo de deixar o poder da decisão para o marido, porque acredita que ele vai tomar a decisão errada e vai empurrar os dois para o buraco. Mas esse comportamento é extremamente desrespeitoso para ele. Ele se sente incapaz. O que ele espera é que você confie nele para tomar decisões. É muito importante que você faça isso. E fazendo isso, acredite, ele vai ser munido de um poder sobrenatural para tomar a decisão certa. O seu marido não é nenhum piloto de avião kamikaze, suicida, que está planejando o mal de vocês. E se ele é esse homem, então eu falo para você, se seu marido é um homem maligno que pensa em assassinar você, chame a polícia. Liga para a polícia e faça uma denúncia para ele, porque você tem um assassino dentro da sua casa. Um homem maligno, mal intencionado. Você precisa de proteção policial nesse caso. Mas se esse não é o seu marido, então você precisa confiar nele para tomar as decisões do seu relacionamento. E precisa confiar nele nisso. Fazendo isso, você vai encher ele, injetar nele uma dose de ânimo que ele não vai encontrar em lugar nenhum. Acontece que as mulheres não fazem isso lá fora com ninguém. Elas não tentam controlar, elas não tentam manipular, elas não tentam desrespeitar, impor nada para ninguém lá fora. Mas chega em casa, ela tem receio. Ela tem receio que o marido dela vai ser mal intencionado, vai prejudicar ela. Então, dentro de casa, ela quer controlar o homem, sendo que, na verdade, deveria ser o contrário. Ela deveria ter liberdade com todo mundo e com o seu marido deveria respeitar a autoridade dele. Então, você precisa entender a importância e a seriedade dessas coisas dentro do seu relacionamento. Se você respeitar o seu marido na questão de autoridade dentro do lar, pode ter certeza que a cada 100 discussões que vocês possam ter, 99 delas ele vai perguntar a sua opinião, porque para ele isso é muito importante. Agora, existem, por exemplo, uma percepção que eu tenho em relação a casamento é que no Brasil e no mundo, mas eu vou falar aqui do Brasil ou das pessoas que eu conheço, ou que eu ouço falar, a maioria dos casais que eu conheço, que eu vejo, são de pessoas bem intencionadas, porém sem bom senso. Casais bem intencionados, mas que não têm bom senso, diz que têm direitos iguais. Diz que os dois têm a mesma autoridade, a mesma responsabilidade e são até independentes, não contam um com o outro para nada. Mas isso não constitui um relacionamento abundante. Você entende isso? Então, se você assumir uma postura respeitosa e branda para com seu marido, o seu marido vai assumir uma postura atenta às suas decisões, atenta às suas vontades e seus desejos. Isso é bom senso. Você respeitar o seu marido e reconhecer que ele precisa que você valorize a autoridade dele. Acredite, isso é bom senso para o seu marido e ele vai comunicar ainda mais amor para você. Uma coisa importante que eu ouço de muitas esposas, na maioria dos casos, é que o marido se tornou de alguma forma muito relapso, muito desleixado com as questões de casa e do relacionamento. Então elas falam que elas têm que assumir a dianteira, elas têm que assumir a frente, porque se elas não fizerem, quem vai fazer? O marido já deixou de fazer há muito tempo. Nesses casos, eu suponho, eu não sei o que aconteceu com você, mas se esse for o seu caso,
eu posso imaginar que no passado, a cada vez que o seu marido tinha uma ideia, uma sugestão, ou ele falava alguma coisa, você sempre tinha uma ideia melhor. E se a esposa tem uma ideia melhor e impede que o marido dela faça ou assuma o controle de alguma coisa, acredite, em algum momento ele vai falar assim, tudo bem, você é melhor que eu, você assume daqui pra frente, você faz o que você bem entender. O seu marido e todos os homens que sempre têm as suas ideias rejeitadas, sempre têm a sua autoridade questionada e não aceita, ele não vai querer dar opinião de mais nada, ele vai querer ignorar a esposa, ignorar a casa, ignorar a família, porque ela tem as ideias melhores, ela tem as melhores alternativas. Então, você precisa reconhecer o seu marido, precisa reconhecer a autoridade que ele tem, você precisa confiar que o seu marido, ele também tem ideias boas. Isso não, reconhecer ele não significa que você tem que abrir mão de você. Quando você reconhece ele, você não se coloca numa posição inferiorizada. Você não coloca pressão sobre você. Você só está reconhecendo que ele também tem talentos e capacidades. E que ele precisa valorizar isso. Então, você pergunta para ele o que ele acha e o que ele prefere. Faça perguntas que faz com que ele tome as decisões. Fala assim, olha, eu pensei em fazer isso, o que você acha? Por mim tudo bem, não, mas me fala o que você quer, o que você deseja, me fala para mim. Então quando você começa a exercitar isso, ele começa a perceber que a opinião dele é importante, que a autoridade dele é importante, ele vai começar a se posicionar ainda mais dentro do relacionamento, entende? Existe um conceito muito errado que eu não concordo nos homens. Talvez o seu homem, o seu marido, ele é um homem muito dominador. Se ele é dominador, acredite, você precisa prestar atenção no que eu estou te falando. O seu marido é dominador porque ele tem a ideia tola que se ele não controlar todo o relacionamento, cada posição de imóvel, a decoração, as finanças, o que vai comer no almoço, o que vai acontecer na janta, o horário dos meninos, o horário para tudo, se ele não controlar todas as coisas, ele não vai ter o seu respeito. Então ele quer controlar tudo para ter o seu respeito, mas o que ele consegue é o inverso. Pelo contrário, ele vai tentar ser mais rígido e duro com você para que você demonstre mais respeito por ele. Mas o que na verdade acontece é o contrário. É a mulher cada vez mais ignorante, nervosa, irritada, briguenta, amargurada com ele. Paradoxalmente, se você entregar para ele respeito à autoridade e liderança dele em casa, ele vai começar a dar um passo para trás em relação a essa dominação. Porque o que ele está procurando não é controlar ou mandar em você. Ele não quer isso, ele quer respeito. Então se você respeitar o seu marido, ele então vai começar a se afrouxar nesse sentido, dar mais espaço para você, reconhecer mais a sua postura e vocês vão começar a se ver mais como iguais e vão se relacionar mais como iguais. Ele vai começar a abrir o coração para você, ele vai começar a considerar o que você fala, ele vai começar a aceitar mais a sua presença dentro de casa. Você entende isso? Você não precisa acreditar em mim, mas acredite em Deus. Acredite que isso vai acontecer no seu relacionamento e você precisa ter paciência. Isso não vai necessariamente acontecer na primeira semana ou até no primeiro mês. Isso pode levar um tempo, mas acredite que funciona. Fale com seu marido que você respeita ele e que você vai aplicar o princípio 51-49. Fale para ele isso. Fale para ele o seguinte, meu amor, você tem 51% de responsabilidade nessa casa. Por isso, você tem 51% de autoridade. E eu respeito a autoridade que você tem sobre essa casa. Eu confio em você. Você vai perceber a mudança extraordinária no seu marido se você comunicar isso para ele.